mergulhar em um dos textos mais antigos e, olha, mais misteriosos que já foram registrados, a genealogia de Gênesis capítulo 5. Sabe, à primeira vista, parece só uma lista enorme de nomes e idades, né? Mas é muito, muito mais que isso. É, na verdade, a primeira árvore genealógica da humanidade e está cheia de pistas sobre a grande história que vem por aí. Então, a pergunta que vai guiar a nossa análise é basicamente esta: qual é o propósito dessa lista tão antiga? Por que se dar ao trabalho de registrar 10 gerações com vidas absurdamente longas e usando uma fórmula que se repete, a exaustão? Bom, é isso que a gente vai descobrir juntos. O texto já começa com um propósito muito claro, sem rodeios: documentar a linhagem que se inicia com Adão, o primeiro homem. E o texto faz questão de frisar que ele foi feito à semelhança de Deus. Logo na primeira frase, a intenção do autor fica explícita. Este é o registro da descendência de Adão. Isso já prepara o terreno para uma lista super meticulosa, quase como um censo que vai conectar o início de tudo a um ponto bem crucial lá na frente. E quando a gente começa a ler essa lista, uma coisa salta aos olhos na hora. Ela segue uma fórmula muito rígida, muito repetitiva. Quase todas as pessoas mencionadas ali obedecem ao mesmo padrão, o que cria um ritmo, uma cadência quase que hipnótica. E essa estrutura ela é incrivelmente detalhada. Para cada um dos patriarcas, o texto nos dá 5 informações cruciais: a idade que ele tinha quando gerou o herdeiro principal, quantos anos ele viveu depois disso, a menção de que teve outros filhos e filhas, a sua idade total e, por fim, o desfecho inevitável, e morreu. Vamos ver o primeiro exemplo depois de Adão. 7. Com 105 anos, ele gerou Enos. Depois disso, viveu mais 807 anos, gerou outros filhos e filhas. No total, 912 anos. E morreu. Pronto. O padrão está estabelecido. Na sequência, vem o filho dele, Enos. Aos 90, gerou Cainã. Viveu mais 815 anos. Também teve mais filhos. Total da vida, 905 anos. E morreu. A repetição continua, martelando a mesma e exata conclusão. E de novo com Cainã. Aos 70, ele gera Maalalel. Vive mais 840 anos. Total, 910 anos e morreu. Esse ritmo constante de vida e morte acaba criando uma sensação de monotonia, sabe? Como uma longa marcha da humanidade pelo tempo, que termina sempre do mesmo jeito. Mas dentro dessa fórmula tem uma coisa que desafia completamente a nossa compreensão: as idades. As vidas que são descritas aqui não são apenas longas, são extraordinariamente longas. É impossível não ficar impressionado com esses números. Esse gráfico aqui mostra perfeitamente a escala do que a gente está falando. Pensa só. Compara a nossa expectativa de vida hoje, que gira em torno de 80 anos, com os 930 anos de Adão e, claro, com o recordista de todos os tempos, Matusalém. A diferença é tão grande que chega a desafiar a nossa realidade. 969 anos. É esse o tempo de vida de Matusalém. O texto joga o número ali sem muita cerimônia, mas o número por si só já é dramático. Ele representa o auge da longevidade dessa era antes do dilúvio. E Matusalém não era o único nesse clube dos 900, não. O pai dele, Jared, viveu 962 anos. O próprio Adão chegou a 930. Sete, Cainã, Enos, todos eles passaram dos 9 séculos de vida. Isso mostra que não era uma anomalia, mas sim um padrão para aquela linhagem específica. E é bem aí, quando a gente já se acostumou com esse ritmo de vidas longas que sempre terminam em morte, que o texto faz algo simplesmente genial. Ele quebra o padrão. Depois de estabelecer essa regra super rígida, a narrativa interrompe, de propósito, com 2 figuras-chave. A primeira seção, e a mais chocante de todas, é Enoque. Para todo mundo, a frase final é: e morreu. Mas para Enoque, o desfecho é completamente diferente, pois Deus o havia arrebatado. Ele é o único em toda a lista que escapa da morte. Mas por quê? O texto dá uma pista muito forte. Diferente de todos os outros, sobre Enoque é dito que ele andou com Deus. Essa descrição única da vida dele está diretamente ligada ao seu destino único, o que o destaca como um ponto de virada moral e espiritual nessa genealogia. A segunda exceção é Lameque. Ele não quebra o padrão da morte, mas ele quebra o padrão do silêncio.
Ele é o primeiro pai nessa lista a fazer uma declaração, uma profecia sobre o filho, dando a Noé um nome e um propósito específico desde o seu nascimento. E o nome Noé, que em hebraico é Noar, significa descanso ou alívio. E isso se conecta direitinho com a profecia de Lameque. Ele seria aquele que traria alívio do trabalho pesado numa terra que foi amaldiçoada. A narrativa está claramente apontando para algo no futuro. E é com Noé que a gente finalmente entende o propósito de toda essa lista. Essa genealogia não é só um registro histórico. Ela é uma ponte narrativa construída com um destino muito, mas muito específico em mente. Então, o ponto central é este. O capítulo inteiro serve para traçar uma linha direta, sem interrupções, desde Adão, o começo da humanidade, até Noé, o homem que vai se tornar a esperança de um recomeço para toda a humanidade. É a linhagem da promessa, da sobrevivência. Esse resumo aqui visualiza essa jornada perfeitamente. A gente começa com Adão, passa pela linhagem de Sete, destaca a fé de Enoque, a longevidade impressionante de Matusalém, e tudo isso culmina em Noé, o ponto focal para onde toda essa história estava caminhando. No fim das contas, Gênesis 5 não é só uma lista de nomes. É o prefácio de uma das histórias mais dramáticas do mundo antigo. Ela estabelece uma linhagem de sobrevivência e prepara o palco para um evento que vai mudar absolutamente tudo. A pergunta que fica no ar é: se essa é a preparação, qual será o próximo capítulo?